Acho que eles viram trabalhos de muita qualidade, né? Eu acho que o nosso grupo é um grupo que se destaca, né? Não só pela produtividade, mas, sobretudo, pela qualidade do que a gente faz aqui. Olha, eu sou a favor da legalização e da regulamentação de tudo. Então, acho que a gente tem que encontrar esse balanço aí entre o uso terapêutico, o uso adulto. De maneira geral, acho que é o uso responsável e bem informado. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anita Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. 2025 está sendo um ano cheio de novidades da Aleda, que segue firme como referência global no universo canábico. Inclusive, sabia que o novo Aleda Shop já está no ar? Agora dá para encontrar toda a linha de produtos da marca, das sedas, piteiras e filtros, as peças exclusivas de streetwear, em um só lugar, com entrega para todo o Brasil. Acesse aleda.com.br e acompanhe todas as novidades no Instagram da marca, no @aledaoficial. Olá, olá! Hoje a gente conversa com a Fernanda Palhano, engenheira e neurocientista do Instituto do Cérebro da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem um grupo de renomados cientistas estudando a aplicação de psicodélicos para a saúde mental. E esse grupo foi lá para Denver participar da Psychedelic Science Conference, que é o maior evento psicodélico do mundo. E hoje a Fernanda está aqui para contar tudo o que ela viu por lá e outras cositas más. Então, Fernanda Palhano, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Oi, pessoal. Oi, Anita. Obrigada pelo convite. Estar aqui com você, compartilhando aqui pro pessoal, né, como é que foram esses dias lá em Denver. Vai ser um prazer aqui ter essa conversa. Já é um prazer, Fer. E eu queria começar entendendo como foi para você, né, enquanto pesquisadora, participar dessa Psychedelic Science 2025. Você foi para lá com uma comitiva brasileira, então queria que você contasse para a gente o que vocês foram fazer nesse encontro que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, esse congresso é um congresso que acontece desde 2013 e é o maior congresso de psicodélicos do mundo. Ele foi crescendo ao longo dos anos, então essa é a 4ª edição da conferência, né? Ela foi em 2013, depois 2017, 2023 e agora em 2025. Nós fomos com essa comitiva aqui da UFRN e além de sermos da UFRN, nós também fazemos parte do Centro Avançado de Medicina Psicodélica, o CAMP, que reúne diversos pesquisadores do Brasil inteiro, mas com a sua maioria, né, sendo da UFRN. Então, fomos eu, Draulio Araújo, Nicole Galvão e Marcelo Falck, né, que é esse grupo que tem liderado as pesquisas lá na UFRN. E nós fomos apresentar na verdade, nós fomos contar um pouco da história, da trajetória do grupo, que tem aí já em torno de 20 anos de pesquisa, tanto com a ayahuasca, como agora mais recentemente com a DMT. Então, nós apresentamos painéis, né? Estivemos em painéis científicos apresentando esses trabalhos mais recentes
que a gente tem feito por aqui. A gente também apresentou um trabalho que tem sido feito no Hospital Universitário, Onofre Lopes, o hospital daqui da UFRN, que a gente já tem também um trabalho lá já faz alguns anos com a escetamina subcutânea. Então, também fomos apresentar esse trabalho, que já é, na verdade, um tratamento oferecido dentro do hospital, né? Então, já é um tratamento regulamentado, enfim, regulado e que funciona aqui já normalmente. Então, só para explicar que a escetamina também conhecida por ketamina, né? Isso, a escetamina é também a ketamina e na verdade, o único... Enfim, existem algumas contradições sobre o que é que você classifica como sendo uma substância psicodélica ou não. Então, dependendo de como você classifique, a ketamina ou cetamina, ela é um psicodélico ou não. Mas o que a gente pode dizer é que a cetamina é um psicodélico não clássico, porque ele não é desses que atuam no neurotransmissor chamado serotonina, mas é a única substância psicodélica que é legalizada, que é regulamentada, né? Então, porque a cetamina já era um anestésico, então usado desde aí dos anos 60, já era um anestésico, e mais recentemente existe uma versão, um produto feito a partir da cetamina, na verdade é uma dos tipos da cetamina, que é a escetamina, que foi patenteada pela Janssen, pela Johnson & Johnson e da Janssen, que é uma cetamina, um spray nasal, chamada Spravato. Então, esse Spravato é uma medicação antidepressiva, então é um antidepressivo, que tem um uso regulamentado, né? Então, é uma substância que você pode comprar na farmácia, tanto no Brasil como no mundo todo. E, então, esse tratamento já existe, só que ele é muito caro. Então, como você tem que importar, e você tem que fazer várias sessões com ele, então, o tratamento com a cetamina ele tem algumas particularidades quando a gente compara com os outros psicodélicos, que a gente vê que funcionam com uma única dose. Então, você faz uma dose e você já tem aquele benefício terapêutico. No caso da cetamina, você tem que fazer algumas doses. Então, você faz 8 doses ao longo de 8 semanas, ou 16 doses ao longo de 8 semanas. Então, é um tratamento que é curto, né? Continua não sendo o que a gente conhece como um tratamento antidepressivo, que a pessoa tem que tomar medicação todo dia. Continua sendo na linha do que a gente chama de psiquiatria de intervenção, então que é uma intervenção pontual, mas ele é mais longo. Então, quando você coloca o custo desse spray ao longo dessas sessões, é da ordem de R$20 mil, enfim, é super caro. Então, não é um tratamento que é acessível. O que a gente faz no hospital é usar a cetamina que o hospital já tem para usar nas anestesias, por exemplo, como anestésico, e a gente usa pela via subcutânea, que é uma via que é muito boa, assim, então é mais segura do que você fazer intravenoso, é menos invasiva. Então, o que a gente tem feito lá no hospital é essa via subcutânea e nosso grupo, né, liderado por Nicole, né, pela professora Nicole Galvão, tem feito muitos trabalhos nesse sentido. Então, a gente já também tem publicado bastante trabalhos, assim, avaliando melhor, né, esse uso da cetamina subcutânea. Então, a gente foi mostrar o que a gente está fazendo aqui, contar um pouco da nossa história e fazer as atualizações do que tem saído aí nos últimos anos. E aí vocês foram lá falar de cetamina, de DMT, de ayahuasca, e eu sei que vocês fizeram algumas das palestras mais esperadas e celebradas do evento, né? Com direito à plateia aplaudindo de pé e tudo. Então eu queria que você contasse pra gente o que os gringos viram nos painéis brasileiros que deixaram eles assim tão emocionados. Acho que eles viram trabalhos de muita qualidade, né? Eu acho que o nosso grupo é um grupo que se destaca, né? Não só pela produtividade, mas sobretudo pela qualidade do que a gente faz aqui. Então eu diria que nós somos super competitivos no que diz respeito ao que está sendo feito no mundo todo. Então o que a gente faz aqui de ciência brasileira é feita realmente de forma muito criteriosa, muito cuidadosa, e os resultados que a gente obteve, então, particularmente a palestra, eu diria que mais chamou a atenção foi essa palestra sobre a DMT, então, na qual a gente conta um pouco da história, né, como a gente começou a trabalhar com a DMT isolada e o que a gente fez nos últimos anos. Então, a gente começou a trabalhar agora entre 2020 e 2021, então, durante a pandemia, foi quando as ideias começaram a surgir e, né, logo depois que a pandemia, né, acabou assim o lockdown, a gente começou a poder fazer experimentos novamente. A gente começou a fazer trabalhos com a DMT isolada e foi isso que a gente foi mostrar nesse congresso. Então, nós mostramos aí o resultado de 4 trabalhos, né, que saíram aí ao longo desses anos. Então, diria que de 2021 para cá,
né? Não é muito tempo. Para quem faz ciência sabe que entre você ter a ideia do projeto, aprovar o projeto no comitê de ética, conseguir a permissão para trabalhar com a substância. Então, lembrando que, diferentemente da ayahuasca, que não é preciso a gente ter uma autorização especial da Anvisa para trabalhar com a ayahuasca, porque a ayahuasca tem um status legal no Brasil, né, para o uso religioso, ritualístico e para a pesquisa. No caso da DMT isolada, ela faz parte de uma lista de substâncias que são proscritas. Então, para que a gente consiga trabalhar com ela, a gente tem que submeter o projeto à Anvisa, e a Anvisa tem que autorizar esse estudo, né? Então, entre você conseguir as aprovações, realizar o estudo, depois publicar o estudo, né? Eu diria que 4 anos não é tanto tempo assim, e nós somos, eu acho que, muito eficientes, né, nesse percurso, nesse tempo, em conseguir planejar e executar e ter os resultados. E aí, claro, que eu acho que confere, então, esse status, né, das pessoas ficarem tão interessadas com isso, é o resultado que a gente obteve, particularmente quando a gente avaliou o uso da DMT para a depressão. E nós fizemos isso, diferente de todos os outros lugares do mundo, nós fizemos isso usando a DMT por via inalada. Todos os estudos que tem até agora usando a DMT, então existem outros grupos no mundo, né, outras empresas, inclusive, que estão investindo nessa substância, né, no uso da DMT para a depressão. A grande inovação que a gente tem aqui é o uso dessa DMT por via inalada. Isso faz com que os efeitos agudos da substância sejam aí da ordem de entre 15 a 20 minutos, então é um tempo realmente muito curto. E a via inalada, ela é uma via não invasiva, então ela também tem uma facilidade na hora da aplicação. Não precisa de todo aquele aparato, né, médico, Isso, clínico, não sei exatamente o precisa termo. Quando comparada, por exemplo, com a intravenosa, né? Normalmente, quando você vai fazer um estudo com a substância que é intravenosa, você precisa de uma bomba de infusão que vai lá controlar o quanto você está dando. É mais invasivo, porque você está dando ali um negócio direto na corrente sanguínea. Então, a via inalada, ela tem algumas facilidades com relação a isso. Claro que também vão existir limitações, né? Como tudo. Então, isso, tem algumas outras limitações. Ela acaba sendo um pouco mais difícil de você controlar a dose, porque vai depender um pouco de como cada pessoa inala. Claro. Então tem outros fatores aí que também podem limitar um pouco, mas com tudo isso, né, então, diante de tudo isso, o que a gente conseguiu ver nesse estudo que a gente avaliou 14 pacientes que tinham depressão resistente ao tratamento. Então, quando a gente diz que pacientes que têm depressão resistente ao tratamento, a gente quer dizer pacientes que já testaram outras medicações antes, então pelo menos 2 medicações, antidepressivos convencionais, e não melhoraram. Melhoraram, às vezes até melhoraram, mas melhoraram um pouco, né? Eles não ficam bons ou não entram em remissão, que é você não apresentar mais os sintomas. E o que a gente viu nesses 14 pacientes é que com uma única sessão de DMT, essa sessão ela era composta de 2 doses, então numa mesma manhã, por exemplo, esse paciente ele era submetido a 2 doses de DMT, uma dose mais baixinha, como se fosse uma dose para ele entender o que é que vinha ali, um pouco dos efeitos, tá mais ali acostumado com o ambiente, dar uma relaxada, e 1h30 depois, uma dose mais alta, e essa sim com um efeito psicodélico completo. Então, eles faziam esse procedimento no hospital universitário. Nós também temos um suporte psicológico, então é importante que esses pacientes eles consigam se preparar para essa experiência, que a gente sabe que é uma experiência única e que pode ser também, pode ter momentos um pouco desafiadores. Então, eles passavam por uma sessão primeiro de preparo, né, com a equipe da psicologia, no qual eles iam aprender um pouco sobre a DMT, entender o que era essa substância. Lembrando que todos eles não tinham experiência prévia com a substância e nem com outros psicodélicos, na sua maioria. Acredito que dos 14, só 3 pacientes eles tinham tido alguma experiência com outros psicodélicos. Então, a sua maioria não sabia nem o que esperar. Então, essa sessão de preparação serve para isso, para você explicar o que é que vai acontecer, explicar o procedimento,
o que é que a substância pode causar ali naquele momento, explicar um pouco também do que fazer caso a experiência seja mais difícil, né? Técnicas básicas de respirar, de respiração, de prestar atenção na música, porque a gente, né, era um protocolo que envolvia escutar música durante o efeito. Enfim, então tem esse suporte psicológico que acontecia tanto antes quanto durante a sessão. Então, a psicóloga ou o psicólogo estava presente na sessão também. E após a sessão, um dia depois e 7 dias depois, também tinha uma sessão do que a gente chama de integração, que é, né, importante também para que o que aconteceu ali durante a sessão, que muitas vezes, né, pensando que são só 15 a 20 minutos de experiência, é difícil, muitas vezes, você conseguir extrair, né, as informações do que aconteceu ali naquele momento. Então, conversar sobre isso depois, né, essa integração, é quando você consegue conversar sobre o que aconteceu, mas elaborando e de maneira que essa elaboração, ela se converta, digamos assim, numa ampliação dos benefícios, né, para além do que aconteceu ali durante a sessão, para que o paciente consiga entender como, por exemplo, um insight que ele teve ali durante a sessão, que aquilo ali não se perca, que aquilo ali se transforme, na verdade, né, numa mudança de hábito, ou, né, que ele, se ele pensou em fazer uma coisa durante ali aquela experiência, que ele realmente vá lá e faça depois. Então, preciso fazer mais exercício. Tive um insight que eu preciso me exercitar mais. Depois que passa, aquilo ali às vezes se perde. Você perdeu aquilo ali, ficou ali naquela hora da experiência e depois você não lembra mais. Então, esses momentos da integração são importantes para que você consiga, né, colocar para frente o que aconteceu ali na sessão, de maneira a ampliar mesmo o benefício. Porque, na realidade, a gente já começa a ver benefício a partir de um dia depois. Então, fez a sessão um dia, no dia seguinte, quando os psiquiatras, né? Então, a gente tinha também uma equipe de psiquiatra que avaliava avaliava clinicamente os pacientes. Então, quando o psiquiatra vai lá fazer aquelas perguntas, né? Então, a gente usa uns questionários para poder medir e avaliar a gravidade da depressão, dos sintomas. Então, quando ele vai ali perguntar, a partir do primeiro dia, a gente já viu uma redução muito significativa dos sintomas de depressão. Isso aí foi mantido até 3 meses depois. Então, a gente avaliou esses pacientes um dia depois, 7 dias, 14 dias, 1 mês, 3 meses depois. Né? E o que a gente vê é que essa melhora ela é realmente sustentada por 3 meses. E mais recentemente, então agora no final do ano passado, em dezembro, completou 1 ano que nós fizemos esse estudo. E tem um aluno nosso de mestrado, Daniel Amorim, que está trabalhando com os dados de 1 ano depois. Então, a gente reaplicou os questionários 1 ano depois, e os resultados que a gente vê ainda são muito impressionantes. Então, parte dos pacientes, né, não são todos, claro, ainda apresenta melhora significativa. Que maravilhoso! Muito bom, Fer. E aí eu queria saber assim, né, você foi contar toda essa maravilha lá para os gringos, mas deu tempo de você assistir outras conferências, né? Eu queria saber o que você viu de mais interessante em termos de estudos e de regulamentação. Deu tempo, então nossa apresentação só foi no último dia, então nos 2 primeiros dias a gente se concentrou em assistir o máximo que pôde, até como equipe a gente se dividia, porque o congresso foi realmente enorme. 7.000 pessoas que eles estimaram, né, entre quem estava apresentando e assistindo. O congresso tinha 20 tracks, ou seja, tinham 20 salas acontecendo coisas praticamente ao mesmo tempo. Então era muito difícil você acompanhar tudo. Imagina. Como é que você fez para decidir o que você ia ver, assim? Então eu fui selecionando e você, pelo aplicativo do congresso, você conseguia montar a sua agenda. E nós fizemos isso. Cada um foi lá no primeiro dia, quando a gente chegou, cada um se separou, montou o que é que queria ver, e depois a gente bateu as agendas para dizer, olha, tem essa e essa, o que é que a gente faz? Então, tem uma que eu queria muito ver, que era uma palestra da Compass. Então, a Compass é uma empresa que está fazendo estudos com uma psilocibina proprietária deles, e que eles estão agora fazendo fase 3. Né, um estudo fase 3, que já é um estudo bem grande, é o
é o último passo antes de você conseguir fazer a regulamentação, né? No caso lá deles no FDA, nossa Anvisa daqui. Então eu queria muito ver essa, mas tinha um outro track sobre terapia, então que é como é que a psicoterapia é importante, né, nesse tipo de estudo, que é acho que é um debate que também aconteceu muito lá no Congresso. E aí a gente se dividiu. Então eu fui para ver esse da Compass, Nicole foi ver o da terapia. Então a gente fazia isso para poder conseguir ver as duas coisas. Então eu diria que do que eu vi, o que eu achei mais interessante foi um pouco acompanhar como essas empresas avançaram nos últimos anos. Então a Compass mostrou os estudos que eles estão fazendo agora com essa psilocibina, que chama COMP 360. Eles estão fazendo esses estudos fase 3, então são estudos que envolvem algumas centenas de pacientes. E, pelo que eles contaram lá, eles estão muito animados. Os primeiros resultados dessa nova etapa devem sair agora no meio do ano, agora em julho. Também vi um painel que eu achei interessante, que era sobre psicodélicos e mulheres. Então, tentando entender como essas substâncias podem interagir com o organismo feminino, né? Lembrando que existe um grande viés na ciência, de maneira geral, que muitos estudos só são feitos com machos, né? Exato. Então, quando a gente pensa em estudos com animais, os estudos com animais, muitas vezes, eles só usam animais macho, porque é muito difícil você controlar, né, o ciclo hormonal feminino, então, das fêmeas. Então, tem muito estudo que só é feito em machos, quando a gente sabe que a biologia, né, das mulheres é diferente, a biologia da mulher e dos homens, porque a gente tem hormônios diferentes, o funcionamento pode ser diferente. Então, teve um painel em que foram apresentados, né, então, esses estudos só com mulheres, então, focando também em uso de psicodélicos para perimenopausa, menopausa, TPM. Achei também interessante, assim. Gente, isso vai ser maravilhoso. Com esse sopro de esperança, a gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Em 2024, a chegada do App Bliss revolucionou o mercado da cannabis no Brasil. Hoje, com mais de 140 mil downloads, os brasileiros definitivamente escolheram o App Bliss para ter acesso legalizado a cannabis em minutos. Se você ainda não conhece o aplicativo, vale a pena baixar na App Store ou no Google Play. A Bliss está presente em mais de 800 cidades, tornando-se a democratização que faltava para você que tem insônia, ansiedade, estresse ou que quer aumentar o seu foco. Baixe o app e descubra mais de 30 possibilidades de tratamento. Para saber mais, acesse appbliss.com.br. Estamos de volta com a Fernanda Palhano, que é cientista psicodélica e esteve há pouco tempo no Psychedelic Science 2025 lá em Denver e veio contar tudo o que ela viu por lá. Fê, conta pra gente como era um dia típico seu durante a conferência. Deu pra dormir? Deu pra se divertir? Deu pra comer? Me conta um pouco. Deu pra fazer tudo e mais um pouco. Mas um dia típico era acordar ali por volta das 6, mais ou menos, se organizar, tomar café e estar na conferência umas 8h30, porque as coisas começavam às 9. Então, lá na conferência é isso, então tentar ver o máximo possível, né, de palestras, mas claro que também um outro lado muito importante das conferências é o social, é encontrar gente que você faz tempo que não encontra, né, aquelas pessoas que você só vê a cada congresso, então muito legal ver amigos que você conhece já há muitos anos e que fica, né, entre as conferências você não se encontra, perde um pouco não sabe muito bem o que a pessoa está fazendo, e aí encontra ali, né, na porta da conferência, às vezes você quer assistir, mas você prefere ficar conversando do lado de fora. Então, é aquela coisa, né? Entre ficar conversando e ficar assistindo. Então, deu para encontrar muita gente que fazia, né, tempo que a gente não encontrava. Tentar entender, né, saber das novidades mesmo de cada um, o que cada um tá fazendo. E, claro, no final do dia, sair, né, pro happy hour, tomar uma cerveja e conversar, né, o que cada um viu, né, com quem cada um conheceu alguém, encontrou alguém interessante, teve uma ideia legal, então já fazer aquele balanço ali do dia para não perder nada, porque no dia seguinte tinha mais, né, tinha de novo. Então, é isso, assim, foram 3 dias super intensos, eu acho, de muita informação, né, tentar
entender ali, aprender, né? Aprender muita coisa. E também muito legal de reencontrar muita gente e conhecer pessoas novas. E também eu acho que esses congressos são uma oportunidade de se conectar com novas pessoas, né? De descobrir coisas novas. Então foi muito legal. É isso. E eu fiquei muito impressionada com o segundo andar lá dos expositores, onde eu encontrei um monte de empresa oferecendo produtos e serviços relacionados, e até às vezes não relacionados aos psicodélicos, mas ao bem-estar, etc. E no Brasil a gente não tem nada parecido, né? Eu acho que não tem muito parecido, mas talvez seja um mercado que está se formando. Então, se a gente pensar, por exemplo, eu acho que com a cannabis, né? Então, quando você vai numa feira dessa de cannabis, eu acho que já lembra um pouco mais, né? Então, você tem produtos derivados, não necessariamente, né? Então, você já tem ali outras coisas, um óleo, um creme, uma outra coisa ali, que é o que tinha muito lá. E eu acho que também aqui no Brasil está aparecendo um pouco com relação aos cogumelos, não necessariamente a psilocibina, mas a gente vê outros tipos de cogumelo, como você vê lá o juba de leão, então outros produtos, né, a base... Aqueles cogumelos funcionais, né? Cogumelos funcionais, então eu acho que está chegando um pouco, talvez assim, é como você falou, talvez seja uma coisa ainda mais incipiente, mas eu vejo que está crescendo, né, nos últimos anos. Outras coisas talvez lá tenha mais do que aqui, ou que se faça mais propaganda, são desses retiros. Também tinha lá muito, não sei se você viu, mas tinha muito stand vendendo retiros na Costa Rica. Na Colômbia, né? Então, que aqui não tem muito. Eu acho que é uma coisa ainda muito gringa, né? Então, daquele gringo que tem esse ideal de ir para a floresta e de fazer esse retiro. Não sei se é porque aqui no Brasil, não sei dizer por que a gente não tem tanto dessa maneira, se a gente já está mais acostumado, digamos, com a ideia, né, da floresta, para a gente talvez seja uma coisa mais natural, menos exótica, né? Eu diria que lá para os gringos tem essa coisa dessa coisa exótica de fazer essa viagem para a América do Sul. O pacote, né? O pacote completo, E tem uma coisa também que é assim, né? O Brasil talvez seja o país mais psicodélico do mundo, com os seus grupos de ayahuasca que distribuem a bebida para milhares de pessoas toda semana ou a cada 15 dias. Mas, ironicamente, não se fala muito sobre outros psicodélicos, né? Você tem alguma teoria que explique isso? Eu acho que a ayahuasca, ela acaba tendo esse protagonismo, né, por conta de toda a história, do uso, né, de como está imbricado dentro da cultura mesmo brasileira. Então, talvez pela ayahuasca ter um protagonismo maior, as outras tem menos, né? A gente sabe um pouco menos. Mas eu acho que tem que lembrar que, de maneira geral, essas substâncias, elas todas, né, a partir lá dos anos 70, mais ou menos, elas foram proibidas. Então, isso faz com que o uso, né, tenha sido sempre um uso underground, até que, né, lá nos anos 90, né, essas substâncias começaram a ser estudadas novamente. O uso não parou, né? O uso não parou, o uso está sempre aí, nunca parou. Mas eu acho que o quanto se fala sobre isso, né, agora que tá voltando um pouco, porque com os estudos recomeçaram, recomeçou de novo essa procura, né, por novos tratamentos de saúde, e essas substâncias surgiram como grande esperança, né, para diversos tratamentos. Então, acho que isso aí foi ampliando. E aqui no Brasil, talvez, o que a gente tenha tido é que a ayahuasca, como tem essa ligação mais com a cultura e a sociedade, ela acabou, né, a gente falando mais dela e, claro, tem a facilidade de você poder estudar e ter acesso a uma coisa que não é ilegal. Quando você está usando um cogumelo, fica naquela coisa ali, né, não é legal. Até que não é ilegal também o cogumelo, mas enfim, fica ali mais numa zona cinzenta, né? Você não sabe muito bem. Então talvez seja um pouco por isso, né? A cultura tenha favorecido aí a ayahuasca em detrimento dos outros. Perfeito. E aí, Fê, conta pra gente um pouco sobre o trabalho de vocês na UFRN e no CAMP, especificamente sobre essa ideia de levar o DMT pro SUS. O CAMP, né, surgiu aí há 2 anos, né? Então, a gente criou esse Centro Avançado de Medicina Psicodélica
cujo o objetivo é levar a DMT para o SUS. E eu acho que isso foi o que fez lá, quando você perguntou o que é que fez a palestra de vocês ser aplaudida de pé. Eu diria que foi na hora que essa ideia foi lançada, né? Na hora em que eles ouviram que o que a gente quer é dar acessibilidade a esse tipo de tratamento. Que não adianta a gente ter os tratamentos, né? O tratamento, ele existe, a gente sabe que é um tratamento revolucionário, mas que custa, sei lá, 20 mil reais. Quem pode pagar 20 mil reais num tratamento? Né? Quando você traz isso aqui para o Brasil, você entende que não é acessível. E quando a gente pensa no SUS, é o maior sistema de saúde do mundo, né? Atende 200 milhões de pessoas e é isso, qualquer pessoa pode ser atendida pelo SUS, né? Não tem distinção. Até mesmo se um estrangeiro chegar aqui e sofrer um acidente, alguma coisa, ele vai dar entrada no hospital, ele vai ser atendido e ele não vai ter que pagar uma conta enorme ao final, como acontece lá nos Estados Unidos, né? Que você pode se dar muito mal. E ainda bem que a gente voltou sem salvas. Fomos e voltamos ilesas. Mas, enfim, então, eu acho que essa ideia da acessibilidade foi o que fez, no final, eles terem realmente ficado muito surpresos e muito empolgados com essa ideia. Então, o que a gente tem trabalhado é nessa perspectiva. Nós estamos construindo, né, as evidências científicas, né, o que precisa ser feito para que realmente a gente veja a DMT como tratamento. Então, a gente desenvolveu um protocolo, e esse protocolo a gente testou, por exemplo, nesse estudo com os pacientes com depressão. Esse estudo foi um estudo pequeno, estudo que a gente chama de fase 2A, um número pequeno de pacientes, e um estudo que a gente não controlou com placebo. Então, a gente só testou a DMT, os pacientes sabiam que iam tomar DMT, que iam usar DMT, os médicos e a equipe sabia que era DMT. Esse é um tipo de estudo. É um estudo que é super importante, porque vai ser o que vai demonstrar as primeiras provas de que aquilo ali pode funcionar. Tanto no sentido de que ele funciona como um tratamento, né, a eficácia daquele tratamento, realmente a depressão diminuiu. Como a segurança e o quanto aquele tratamento ele é tolerável pelos pacientes. Tá, porque pode acontecer que ele melhorou, mas que ele ficou assim, achou horrível. Tipo, nossa, nunca mais eu passo por essa experiência. Então, quando você está desenvolvendo um tratamento novo, primeira coisa, você tem que mostrar que ele é seguro. Ninguém piorou, ninguém teve efeito colateral grave, então foi super tranquilo. Aumenta um pouquinho a pressão arterial? Aumenta, mas aumenta como se a pessoa tivesse feito um exercício moderado. Então, nada demais. Precisa de remédio para que essa pressão desça? Não precisa de nenhuma intervenção. Se resolve sozinho. Então, muito seguro, né? A DMT, ela é uma substância que é endógena. A gente produz DMT. Mas a gente produz DMT numa quantidade muito, 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 muito pequena. Né? Não se compara com o que a gente está dando ali para a pessoa. Mas isso também vai muito a favor da DMT. Então, é uma substância que o nosso organismo, de certa maneira, já está preparado para lidar com ela. Então, ela é metabolizada muito rápido. Fica pouco tempo no organismo. Faz o efeito, mas é degradada muito rapidamente também. Então, é mostrar que essa substância é segura. Então, a gente mostrou isso, que é tolerável, que esse tratamento é tolerável. Então, a gente perguntava às pessoas, você repetiria essa experiência? E a pessoa dizia que sim. Então, ela tinha, né, lidado bem ali. Então, isso demonstra também que o trabalho que a gente está fazendo do suporte psicológico também é importante e teve sucesso. Então, a pessoa se sentiu preparada, se sentiu segura na hora que estava fazendo o uso, se sentiu, né, amparada ali e tudo isso contribuiu. E teve o benefício terapêutico. Então, esse estudo ele é muito importante por isso. Mas quando a gente vai avançando nas etapas de ter que legalizar ou ter que criar um tratamento novo, regulamentar um tratamento novo, existem outros passos importantes, que é você, por exemplo, mostrar que seu tratamento ele é melhor do que um placebo. Ou seja, quando você compara o seu tratamento com uma outra substância que não tem efeito nenhum, que você não espera que tenha efeito, ele continua sendo melhor. Então, é isso que a gente está trabalhando agora, né? Então, a gente conseguiu um financiamento do governo brasileiro e vamos trabalhar para fazer um estudo que é agora uma fase 2B. Então, é comparar a DMT com placebo.
E um próximo passo, né, natural é você fazer isso com um grupo maior de pessoas, porque, claro, pode funcionar aqui para essas 14 pessoas, mas quer dizer que quando eu fizer para 200, tem que continuar funcionando. Então, você tem que, né, escalar e mostrar que isso aí exatamente é efetivo para mais gente. Então, é isso que a gente está trabalhando agora, esses são os nossos próximos passos, e, claro, construir isso junto com a Anvisa, que é a agência, né, regulatória brasileira, e tentar entender aí quais são os caminhos, né, para fazer isso da melhor maneira possível, e, como eu disse antes, né, visando a integração desse tipo de tratamento no SUS. Então, que seja um tratamento oferecido, né, pelo SUS. Que maravilha, Fer. Agora eu vou te levar para os quadros. Bora para os quadros? Vamos lá. Fê, então, conta pra gente qual é a sua regulamentação ideal para os psicodélicos no Brasil. Eu sei, né, que psicodélicos são vários, mas assim, lança... Vamos falar numa generalização, mas lança, assim, os básicos, assim, que você acha que tem que ter. Olha, eu sou a favor da legalização e da regulamentação de tudo. Eu acho que a gente tem que fazer é educar as pessoas, né? Promover a educação para que a gente entenda quais são os benefícios, mas também os riscos. Porque, claro, aqui eu tô falando só dos benefícios, que é bom para depressão, que pode ser bom para várias outras condições, mas como tudo, né, tem os riscos e não funciona para todo mundo. Então eu falei lá, a gente fez 14 pacientes, desses 14, ninguém piorou, mas alguns não melhoraram. Uhum. Então, a gente tem que pensar isso, né? Esses tratamentos não são para todo mundo, tem contraindicações, então é contraindicado para pacientes que já tiveram algum surto psicótico, transtorno bipolar, esquizofrenia, esses transtornos, né? Até agora ninguém tem estudado essa população específica. Então, a princípio, né, todo estudo que a gente vai fazer, a gente não exclui esses pacientes. Então, a gente tem que pensar isso. Se eu regulamento essas substâncias, mas assim, também não faço esse trabalho de educação, acaba que pode ser perigoso, porque alguma pessoa que não é para usar, ela pode usar. Mas se a gente, né, educa as pessoas, então, sei lá, uma pessoa que é diabética, ela pode comer açúcar? A princípio não pode comer açúcar, porque pode dar um pico, né, e ela pode ter algum problema de saúde por conta daquilo, mas ela, a princípio, ela sabe, olha, açúcar não é bom para quem é diabético. Claro. Então, eu tenho que saber que a psilocibina não é bom para quem está no meio de uma crise de mania, né? Então, eu acho que a educação eu vejo como um caminho para tudo. E aí, a outra parte que eu vejo é que se a gente está fazendo esse caminho, né, do uso terapêutico, eu também acho que é muito importante ter saber como vai ser utilizado, né? Então, ter profissionais capacitados para esse uso, né? Tanto para quem vai prescrever, como quem vai acompanhar aquele uso ali, os pacientes. Então, acho que é isso. Acho que eu entendo como a educação, né? E, claro, a capacitação de quando você vai fazer esse uso aí terapêutico. Mas eu também acho que não deveria haver uma medicalização completa dessas substâncias. A gente sabe que são substâncias que estão sendo utilizadas em diversos contextos. Então, é isso. A ayahuasca, por exemplo, ninguém vai dizer que a ayahuasca vai se transformar num remédio. A ayahuasca está sendo utilizada há milhares de anos, né? Em diferentes contextos. Então, acho que a gente tem que encontrar esse balanço aí entre o uso terapêutico, o uso adulto. De maneira geral, acho que é o uso responsável e bem informado. Dar às pessoas a informação para que ela consiga decidir quando, como, onde, quanto usar, enfim. É isso. E aí, aqui o outro quadro que a gente tem é o Cannabis Indica, que hoje vai ser o Psicodélicos Indica, que a gente pede uma sugestão de conteúdo ou de pessoa para seguir, alguma coisa que você acha, assim, que você quer sugerir para nossa audiência para ficar melhor informada a respeito de psicodélicos ou para estar bem conectada com esse universo. Olha, eu vou indicar os 2 livros do jornalista Marcelo Leite, que estava lá também com a gente, também estava cobrindo o evento. Ele tem um blog, chama Virada Psicodélica, um blog da Folha, mas ele está com 2 livros. Ele tem um livro chamado Psiconautas, em que ele conta um pouco da história, dos estudos, né, com psicodélicos no Brasil. Ele conta um pouquinho da história aqui da gente, com o estudo da ayahuasca.
e fala, né, de outros cientistas brasileiros também, fala um pouco sobre os estudos do trabalho com ibogaína. Aqui no Brasil a gente tem um trabalho muito forte, muito consolidado com a ibogaína para o transtorno de uso de substâncias, feito pelo Bruno Rasmussen e o Bruno Gomes. Então é um livro super interessante, super gostoso de ler. E ele acabou de lançar um livro chamado A Ciência Encantada de Jurema, que ele vai também contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em Natal. Então, estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas o livro é super legal e ele apresenta, eu acho que esse da Jurema, ele traz todo um contexto do uso cultural da Jurema, que é super interessante e é um uso mais desconhecido do que o da Ayahuasca. Eu acho que a Ayahuasca a gente conhece mais, a Ayahuasca é mais pop, e a Jurema, né, a gente não conhece tanto. Então, o uso aqui na Jurema usada no Nordeste, então ele vai descrever um pouco desse uso, tanto por povos indígenas, como também povos de terreiro. Também muito interessante, assim. Realmente é super legal o trabalho que ele fez, uma super pesquisa. O link dos livros estão na descrição do episódio. E agora, para finalizar, Fer, eu queria que você deixasse o seu contato. Como é que as pessoas encontram você? Como é que as pessoas encontram o Camp? O Camp, a gente tem um site do Camp, que se chama camp-sci.com. Boa. E agora os seus contatos, suas redes. Eu tô no LinkedIn, Fernanda Palhano. Tô no Instagram, Fernanda_Palhano. E eu diria que talvez o mais fácil é e-mail, que é fernandapalhano@neuro.ufrn.br. Perfeito, Fê. Anotamos aqui e eu quero te agradecer, né? Acabou de voltar e ainda com jet lag, tá falando aqui com a gente. Muito obrigada, volte sempre, a casa é sua. Obrigadão, obrigada pelo convite. Foi bom que foi agora, porque tava com tudo fresquinho na cabeça, deu pra contar bem o que aconteceu por lá, né? A gente ainda tá vivendo aí o afterglow do congresso. Exatamente. E é isso aí. Também fico à disposição, quando quiser trocar ideia de novo, tamo aqui. É sempre um prazer falar sobre o que a gente tem feito. Obrigadão, Fê. É isso, gente. Até semana que vem. Até mais. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anita Krepp, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!